pessoal, tudo bem? Meu nome é Orlando Neto e hoje eu vim aqui para falar de como foi o processo de imigração da gente para o Canadá. Para começar, eu vou resumir mais ou menos a gente, né? Como a gente veio parar aqui no Canadá. Antes da gente vir para aqui para o Canadá, a gente morava em Salvador, né? Eu sou dentista, minha mulher Renata também dentista, os dois ortodontistas, né, de Salvador. Na verdade, eu sou de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, interior da Bahia. E em 2000 na verdade, a vida toda, eu sempre quis morar, eu sempre quis ter a experiência de morar fora do Brasil. E em 2015, depois a gente fazia algumas viagens para fora do Brasil, eu resolvi, pelas coisas que estavam acontecendo no Brasil, eu acho que eu já expliquei isso em outros vídeos, a gente resolveu, junto com meu cunhado, fazer esse processo, esse projeto, né, de vir para o Canadá. Então, na época, quais eram as opções? Várias profissões na época, para vir para o Canadá, eram um pouco mais fáceis. Como é que eu posso descrever esse mais fácil? Na época, dependendo da profissão, você tinha que ter uma proposta de emprego de alguma empresa canadense. Você teria que falar inglês, no mínimo, né? Ou inglês ou francês. E ter alguma proposta de emprego de alguma empresa canadense para você conseguir a imigração. Era o caminho mais fácil. Ou então você vir pelas províncias. Como a odontologia é uma profissão regulamentada, que isso quer dizer o quê? Tem algumas profissões como medicina, odontologia, engenharia, que ela tem uma ordem, né? Como a gente tem no Brasil a ordem dos dentistas, a ordem dos médicos, no Canadá também tem as ordens dos médicos, dentista, engenheiro. Então aqui para você trabalhar como dentista médico, você precisa passar algumas provas, né? Cada ordem tem a sua exigência de provas, de alguns anos de faculdade e tudo mais. Então, a gente não tinha como ter essa oferta de emprego, pelo fato da gente ser dentista e a profissão ser regulamentada. Então, qual era o caminho? Na verdade, teriam outros caminhos, né? A gente poderia vir fazer um mestrado, alguma coisa do tipo. Mas, como o dólar, na época não estava nem tão alto, hoje em dia tá absurdo. Mas como o dólar tinha a diferença grande do dólar, e esses cursos, para quem não é canadense, né, um curso de mestrado, qualquer curso que você faz no Canadá, custa 3 vezes o valor que um canadense paga, ficaria muito caro, né, para eu fazer, no caso, um mestrado aqui no Canadá, já que a intenção não era eu ter o mestrado para eu trabalhar, tipo, dando aula. O objetivo era fazer o curso para qualificar para a imigração. Então eu decidi fazer a única porta que se abriu foi no Quebec, né? Que o Canadá é dividido por províncias, é diferente do Brasil, que é dividido por estados, dá no mesmo, mas aqui eles chamam de províncias, e cada província tem o seu tipo de imigração. Então, na época que a gente veio, a gente descobriu um tipo de imigração que era, você tinha que estudar 1.800 horas, o Quebec qualificava assim. Você estudava 1.800 horas em francês e no final da sua imigração você iria aplicar para o CSQ, que era como se fosse a imigração do Quebec, né? Porque é o Quebec que decide quem migra para o Quebec. E aí você iria aplicar para o federal, né? Você iria aplicar para imigrar para o Canadá depois de receber essa carta. Então foi o que a gente fez. Como a questão de odontologia era complicada, né? Mestrado era muito mais caro, eu resolvi fazer um curso de suporte de informática, que na época era um curso que era o mais rápido e na minha cabeça era o que iria me dar, vamos dizer assim, um plano B, porque a odontologia aqui é
muito valorizada. Então a gente sabe que o processo de validação leva muito tempo, porque um dentista aqui é igual a médico, ganha muito bem e o processo é muito longo, né? Longo e caro. Então eu teria um plano B se eu fizesse suporte de informática. Então foi o que eu acabei fazendo. Algumas pessoas já me perguntaram por que eu não fiz para assistente de dentista. Eu não fiz para assistente de dentista justamente porque o curso de assistente de dentista no Canadá é de 1 ano. Ou seja, ele não qualificava para esse processo de imigração. Então, se eu fizesse o curso de assistente de dentista, eu não iria conseguir imigrar para o Canadá. Então, o que a gente fez foi, eu fiz o curso, ele custou mais ou menos metade do que custaria uma, um mestrado na área de odontologia, certo? Para vocês terem uma ideia, um mestrado na área de odontologia custa, na época custava entre 40 e 45 mil em Montreal. E eu paguei pelo curso 21 mil. Então, na verdade, foi realmente metade do valor. E como a gente sabe que o processo de validação do diploma de odontologia é muito caro, custa em média 50 mil dólares, então a gente já vai fazendo as contas, né? Então o que der para a gente economizar, a gente faz. Então, na época o dólar estava quase R$ 3, você imagine hoje que o dólar está quase 5. Então foi o caminho que a gente escolheu. Eu vim estudar, fazer esse curso de informática, fiz o curso de informática todo em francês, né? Foi 1 ano e meio foram 17 meses de curso, e depois eu apliquei para a carta de seleção do Quebec e recebi a carta com 20 dias, e aí apliquei para o processo federal. Na época que a gente fez a aplicação para o processo federal, para receber o visto, esse visto durava 12 meses, 13 meses para receber o residente permanente. E a partir daí eu poder começar o processo de odontologia, tentar fazer a validação do diploma. Né? Um parêntese aqui. O processo de odontologia ele pode ser feito sem você ser residente permanente no Canadá. Ou seja, os dentistas que estão no Brasil, se quiserem iniciar o processo de dentista, podem iniciar ele do Brasil, podem inclusive terminar ele do Brasil. Você pode vir para o Canadá, porque tem os cursos preparatórios. A gente já falou em outros vídeos aqui, explicando como é que funciona o processo, em um vídeo, na verdade, explicando como é que funciona o processo. Você pode fazer ele do Brasil. Você pode, se tiver que fazer um curso preparatório, vir para o Canadá, fazer o curso preparatório e voltar para o Brasil com um visto de turista. Mas se você terminar todo o processo e você não for residente permanente do Canadá, você não pode trabalhar como dentista. Você vai ter, na verdade, que voltar para o Brasil. Né? Você só pode passar aqui 6 meses como turista. Então, qual foi o caminho? Por isso que a gente fez o curso primeiro. Por isso que a gente procurou não validar o diploma primeiro e, na verdade, conseguir a residência permanente, né, que é o visto de residente permanente no Canadá primeiro. Porque o risco de você conseguir validar o diploma e depois não conseguir a residência permanente. Então a gente resolveu fazer o caminho mais certo, que é o caminho que eu indico. Você conseguiu o visto para depois procurar o processo. Inclusive porque a odontologia tem outros caminhos aqui. Então tem gente que não quer passar por esse processo longo, caro, e para virar dentista, você tem outras opções, trabalhar como assistente, trabalhar como protético, trabalhar como higienista. São profissões que são muito bem remuneradas aqui no Canadá e tão bem remuneradas quanto como vários dentistas no Brasil. Às vezes ganham mais até que dentistas no Brasil. E é uma opção mais rápida, você só tem que fazer um curso aqui. Então, voltando para a questão da residência permanente, na época que a gente recebeu a carta, que fez a aplicação para residente permanente, demoravam 13 meses, mas
o processo acabou demorando e a gente só recebeu com 20 meses. O Canadá, né, a gente recebeu em novembro de 2019. O Canadá é um país que ele regulamenta a sua imigração dependendo da sua situação atual. Então, tipo assim, na época que a gente veio, dentista era complicado, precisava de uma oferta de emprego. Hoje em dia não precisa mais. Odontologia é uma profissão muito valorizada aqui, como eu já falei. Inclusive para você imigrar pelo processo federal, para você não precisar vir pelas províncias, para você não precisar fazer um curso. O problema é que você tem que ter a paciência de fazer o seu processo todo do Brasil, aguardar um tempo do Brasil para chegar aqui já residente permanente. Mas se você puder fazer isso, é muito válido. Então, tudo que você fez na sua vida, não só dentista, qualquer outra profissão, tudo que você fez no Brasil, todos os seus nível superior, curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso conta como pontuação. Sua idade conta como pontuação. Se você é casado, conta como pontuação. Se você tem filho, também conta como pontuação. Mas o que mais conta como pontuação é se você tem ou uma língua ou as duas línguas, que são o inglês ou o francês. Se você está focando para ir para uma província que fale, que na verdade é para quase 100% do Canadá, né? O inglês, vai estudar o inglês para conseguir tirar a nota no IELTS ou no TOEFL que o Canadá exige para o inglês. Se você conseguir tirar essa nota de língua, tanto no inglês quanto no francês, você ganha mais ponto. Porque, na verdade, o que regulamenta esse processo de imigração federal se você tem, na verdade, são quesitos, né? Você vai ganhando pontos dependendo desses quesitos. No caso, se você tem um curso superior, se você tem um mestrado, a sua idade, se você é casado, se você tem filho. E o que mais conta ponto hoje em dia é as línguas. Então, se você tem o inglês, ótimo. Se tem o inglês e o francês, melhor ainda. Entendeu? Se você é casado e seu cônjuge tem também uma nota de inglês ou de francês, melhor ainda. Entendeu? Então tudo isso conta ponto para facilitar. Se você pode aguardar, ótimo. O processo hoje, principalmente por causa do Covid, está saindo muito mais rápido. Mas se você não consegue aguardar, porque normalmente na época que a gente veio, esse processo, um pouco depois da época que a gente veio, esse processo durava entre 2 e 3 anos. Hoje a promessa do governo é de depois que eles lhe qualificam, né, depois que eles aceitam a sua documentação e mais, esse processo leva 6 meses, né? Agora por causa do Covid é capaz de estar durando um pouco mais. Então assim, se você acha que vai demorar mais, um outro caminho é você escolher alguma província. Se você não qualifica também, se você não tem um currículo com um diploma e tudo mais, um outro caminho é você estudar aqui no Canadá. Eu aconselho, inclusive, para dentistas que não querem esperar e tipo, que para você ter um nível de inglês ou de francês vai demorar muito tempo, tá sem paciência e tudo mais, talvez o caminho seja vir para cá fazer um curso desse, né? Imergir realmente, né? Ir para alguma cidade que fale o inglês ou francês e fazer um curso aqui, porque você, pela experiência canadense, depois que você vem aqui, vive algum tempo, aprende a língua e tem um diploma daqui, você ganha muito mais ponto. O governo canadense valoriza muito mais quem já está aqui do que quem está no Brasil. Então, assim, ele aprova os vistos de quem está no Canadá muito mais rápido do que quem está no Brasil. Apesar de que agora eles estão realmente precisando muito por causa do Covid, estão adiantando bastante. Então, seria o caminho mais rápido, certo? Outra coisa, muito importante, a província, principalmente por causa do dólar. O dólar está muito alto, então assim, se você foca uma cidade grande, para vir para cá de cara, eu não viria nem para Toronto,
para emigrar de cara, nem para Vancouver. São as cidades mais caras do Canadá. Então, assim, você vai pagar o aluguel muito mais caro, você vai pagar tudo mais caro. Tirando, assim, a gente está morando aqui em Toronto, a questão de mercado muito parecido com Montreal. Mas aluguel é mais caro, seguro de carro é mais caro, energia é mais caro. No geral, você vai ter uma vida aí de uns $1.000 mais caro do que tanto em Vancouver quanto em Toronto, certo? Então, hoje em dia, na minha opinião, eu não conheço tanto, sabe, de imigração. Por isso que a gente indica vocês procurarem empresas sérias de imigração para poder fazer o processo. Isso, na verdade, é outra dica que eu digo. Isso é uma mudança de vida. O processo para você fazer, se você for pagar uma empresa de imigração, não pense em economia. Tipo assim, eu não vou pagar, porque normalmente uma empresa aqui cobra $2.000. É o valor normal. Ah, $2.000 são R$10.000. São R$10.000, beleza. Hoje em dia são quase R$10.000. Mas pense que se é uma empresa séria, ela vai te levar para o caminho certo, você não vai ter dor de cabeça. Então tem algumas empresas aqui que não são tão sérias. Então, ou se você tentar fazer e não tiver domínio tão profundo da língua, são muitas regras, e você acabar se passando, e aí no caminho você pode ter muitas surpresas desagradáveis, e aí o prejuízo ser enorme, né? Porque quando você vem para cá e o prejuízo é em dólar, quando você converte para real é maior ainda. Então é o que a gente indica. Se você não tem uma noção tão grande, né, do projeto Canadá, se não entende muito de imigração, procure uma empresa de imigração. Eu não conheço pessoalmente, mas sei de várias pessoas que indicam ela, que é a Visa Immigration. Sei que é uma empresa, eu não ganho nada dela, viu? Não tenho contato nenhum com eles, mas sei que é uma empresa séria lá de Vancouver, e é uma empresa que vocês podem, eu acho, se eu não me engano, eles cobram em torno de $2.000. Hoje em dia eu não sei quanto é que custa, porque já tem um tempo que eu soube por alto desse valor, mas vocês têm que entrar em contato com eles, e é uma empresa que vai realmente lhe tratar e vai lhe ajudar a emigrar e vai fazer o melhor para vocês. Então é uma empresa que a gente indica. Mas pela questão do dólar, eu abriria as portas, eu pensaria muito em ir para o Quebec. Montreal é muito mais barato do que Toronto e Vancouver. O custo de vida é muito melhor, o problema é a questão do francês. O Quebec tem muitas ajudas. Se você está lá estudando, você tem direito à ajuda. Se você tem filhos, você tem direito à ajuda. Né? Você tem ajuda para creche, você tem ajuda para mercado, você tem vários tipos de ajuda. Que aqui em Toronto a gente conhece algumas pessoas que têm filho, então a gente já sabe que não existe esse tipo de ajuda. Então, na verdade, é a província que realmente abraça bastante quem não tem tanta condição financeira. Então, quem está vindo do Brasil com o dólar quase R$5, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Outra província que agora eu não sei, na verdade, a questão da imigração. Porque o Quebec também é o problema do Quebec, demora muito a imigração do Quebec, demorava, né, não sei hoje em dia. E eles mudam muito, assim, da noite para o dia eles mudam os quesitos de imigração. Então eu não sei, assim, questão de ter certeza de quando vai sair a imigração, se seria o melhor caminho. Mas é o único caminho que eu conheço, porque a gente migrou pelo Quebec. Tem outra província que o pessoal fala aqui muito, mas eu não tenho certeza de como funciona, que é a questão lá de Nova Escócia, Halifax, que eu sei que vale muito a pena você ir por lá. É muito mais barato para se viver também, né? E agora eu não sei detalhes maiores, né? Eu sei que para emigrar também é um pouco mais tranquilo, certo? E a outra província, que na verdade é a que eu escuto o pessoal falar,
eu acho que se eu viesse para cá hoje em dia, seria a província que eu viria. O único problema é o frio, que é Alberta, né? Eu viria por Calgary. Eu iria para Calgary. Por quê? Porque tem os valores de custo de vida tão baixos quanto de Montreal. Eu acho que às vezes até um pouco mais baixos. Tem várias ajudas do governo também. Tipo, em Montreal, quando a gente foi, você tinha que pagar um seguro-saúde, que não é caro, mas você tinha que pagar, né? Em Alberta, você não tem que pagar esse seguro-saúde, você tem direito à saúde do governo. E na verdade, eu acho que é um pouco diferente, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que na verdade você tem direito à saúde do governo. No Quebec, você tem direito a um seguro-saúde. Se você tiver uma emergência, você pode ir para o hospital. Acho que em Alberta você tem direito à saúde, como se você fosse como se você já tivesse migrado, né? Que é o que depois que você imigra no Quebec você tem direito a ir para o médico, ter um médico de família e tudo mais. Eu não sei se em Alberta você tem direito a um médico de família, mas eu acho que você tem direito a ir para o médico mesmo sem ser uma emergência ou uma urgência, certo? Outra coisa é o imposto. É, Alberta é o imposto mais barato do Canadá. Ele custa, no Quebec a gente paga 15% de imposto, em Alberta é 5%. Né? Então conta muito, porque tudo que você paga aqui no Canadá, tipo, você vai comprar qualquer coisa, você tem que acrescentar no Quebec 15%. Em Alberta você acrescenta 5%. Por exemplo, o que sai muito caro, você vai no restaurante em Montreal, você paga 15% de taxa, né, de imposto, mais 15% de gorjeta. Então, tudo que você compra, que você vê lá o valor, né, uma batata frita que você compra, você vai ter que botar mais 30% em cima, no final. Então, isso conta bastante. Você vai comprar uma coisa um pouco mais cara, um carro, um celular, uma coisa assim, tem uma diferença grande. Então, por isso, por ser mais barato, por também ter a questão de é, você poder estudar um pouco mais barato, né? Você não ter que pagar por médico, você tem desconto também no transporte público, é um desconto incrível, né? Para você ter uma ideia, em Montreal custa US$ 86 para você usar o metrô e o ônibus. Aqui em Toronto custa 130. Lá em Calgary, se você chega como estudante, você só paga US$ 5. Então isso tem uma diferença no seu orçamento mensal muito grande. A última dica que eu vou dar é com relação a quem é dentista e como é que eu faço para eu trabalhar, o que é que eu vou fazer para trabalhar. Eu vou chegar, vou estudar e tal, e aí? Beleza. Quando você vem como estudante, você pode trabalhar 20 horas. Aí é uma diferença que você tem que ver também. Não é toda província que você pode chegar e trabalhar como assistente. Algumas províncias você tem que fazer prova. Por exemplo, Halifax, você tem que fazer prova. E eu já ouvi dizer que custa em torno de US$ 4.000 para você fazer todas essas provas para poder o dentista do Brasil, desculpa, trabalhar como assistente. Em Montreal, não precisa prova nenhuma. Você chega lá, se tiver a língua, o dentista gostar de você, você já trabalha com ele. Só um adendo. Assistente de dentista no Canadá é completamente diferente no Brasil. Não achem que porque vocês são dentistas no Brasil, que você sabe de tudo, porque é totalmente diferente. Certo? Depois eu vou gravar um vídeo para explicar as diferenças. Em Ontário e Vancouver, essa profissão de assistente tem uma subdivisão. Tem o nível 1 e o nível 2. O nível 1 não precisa de curso. Por quê? Porque você não pode tocar no paciente. Você não pode fazer radiografia, você não pode fazer moldagem. Né? Aqui no Canadá, os assistentes podem fazer algumas coisas, né? Que no Brasil normalmente não fazem. E você só auxilia, faz esterilização e mais coisas. Né? Mas, consequentemente, você acaba ganhando menos. Então, nessas cidades que têm um custo de vida mais alto,
o salário fica na média do que ganha em Montreal, que o custo de vida é menor. Então, na verdade, o ideal também para quem é dentista e pensa em trabalhar como assistente é tentar equilibrar, tentar pensar também se tem como trabalhar, se vai ter que trabalhar e quer trabalhar como assistente de dentista, se vai ter facilidade para trabalhar, né? Se você vai conseguir trabalhar e se você vai ganhar direitinho para conseguir lhe bancar. Então, eu sei que cidades como Montreal, como Calgary, como Halifax, você consegue se bancar, sem ter que fazer muita coisa, né? Em Halifax você tem que fazer o curso, mas você vai ganhar mais. Mas em Montreal e Calgary você não precisa do curso. Em Toronto e Vancouver você não precisa do curso, mas o custo de vida é muito maior. Então tudo isso tem que se levar em consideração. Então você tem que associar imigração com questão de trabalho, com questão de custo de vida, certo? Então é isso mais ou menos que eu queria falar, certo? Então, quem quiser ter mais detalhes, porque a gente vai falando aqui, às vezes esquece de alguma coisa, e no dia a dia a gente sabe de muita novidade. Então, quem quiser mais detalhes, a gente não bota tantos vídeos aqui no YouTube, porque no dia a dia você vai lembrando de coisas, o Instagram é um pouco mais rápido. Então, procura a gente no Instagram, no Missão Canadá. É @missão Canadá, tudo sem acento, certo? Que a gente está sempre atualizando do dia a dia daqui e principalmente dessa questão de trabalho, da profissão, de dentista, de assistente, higienista, tudo mais, certo? Então aproveita aí, segue o canal da gente, segue a gente lá no Instagram, dá um like aqui, compartilha o vídeo, fala aí pro pessoal, tanto de odontologia quanto pro pessoal de outras áreas. A gente acaba falando mais de odontologia porque é que a gente sabe mais, mas eu sei também de outras profissões, medicina, engenharia mais ou menos, farmácia. Então, o que a gente puder ajudar, vocês vão mandando mensagem, a gente vai gravando vídeo, certo? Beleza? Um abraço.